tudo deste momento, agradecendo ao Pai por esta oportunidade de estarmos juntos e refletir em torno das principais e das essenciais necessidades da nossa alma. Confesso a vocês que o tema escolhido para hoje, ele me deixou um pouco em conflito, mas eu não perdi, vocês fiquem tranquilos que eu não perdi o juízo. Como nós vamos relacionar o tema da felicidade e a morte? Felicidade versus morte. Será que tem lógica nos dias de hoje nós falarmos em felicidade? Porque desde a antiguidade, muito antes do Cristo, os antigos gregos já surgiu esse tema, essa palavra felicidade, e eu fui fazer uma pesquisa para ter uma ideia do significado de felicidade, porque nós vivemos confusos muitas vezes, colocando expectativas, como dizem os filósofos, não coloque expectativa de felicidade em cima de um carro, de uma mulher, de um namorado, de um objeto, de uma casa. Eles dizem, não condicione a sua vida, a sua felicidade é isso. O caminho para a felicidade, dizem os filósofos, é a construção do eu, é a capacidade de amar. E os gregos, a raiz da palavra felicidade, antes então da gente relacionar com a morte, né? Vamos ver um pouquinho o que significa felicidade. Do grego antigo, felicidade quer dizer eudaimon, que é um significado original da palavra felicidade, que quer dizer, observemos bem a importância da nossa conscientização. Eudaimon, que é felicidade em grego, quer dizer a pessoa que tem o poder divino. Daimon, não é? É a pessoa bem disposta. Daimon, eu tenho poder divino. E eles acreditavam que esse poder divino, do qual a gente se apropriava, era uma concessão de Deus. Deus nos concedia esse dom, que para nós hoje, nós já entendemos pela trajetória imortal do nosso espírito, né? Nós já conseguimos entender, ou pelo menos começamos a observar que a felicidade ela é uma conquista, não é? Não é um favor que Deus nos presta, e sim consequência de um mérito. No latim, por exemplo, felicidade olhem que interessante, porque Deus não é o divino lavrador, e no latim, felicidade quer dizer, se escreve Félix, que quer dizer, olha o lavrador, fértil, frutuoso, que fecundo, que dá frutos, que é produtivo. Então vejamos que a própria formação da palavra felicidade para o nosso entendimento, ela já nos induz a um trabalho, né? Produzir frutos, reproduzir, né? Feliz é aquele que está satisfeito, porque é fecundo, porque é frutuoso, e o divino lavrador, que é Deus, não quer que na árvore da vida nós todos possamos produzir frutos? E isso coincide, meus queridos, coincide com um cientista que fez uma pesquisa, e ele diz que quando nós estamos
plenamente envolvidos, seja num grupo de estudos, seja preparando um bolo, seja consertando mecanicamente as partes de um carro, uma reforma, pintando a casa, fazendo uma prece por alguém que a gente ama, numa corrente de oração pelos que estão sofrendo. Quando nós estamos totalmente, diz ele, esse estudioso, envolvidos plenamente, colocamos toda a nossa essência nesse momento, nós entramos em fluxo. É uma tarefa, esse desafio que a gente faz, coloca amor e coloca todas as nossas intenções. Quando ela é positiva, nós entramos em fluxo. E essa é a sensação, então, da felicidade. Porque nós estamos produzindo, estamos satisfeitos, estamos em sintonia com a nossa própria identidade. Isto não é a construção do nosso eu? Como dizem os antigos filósofos? Ainda nem chegamos em Jesus. Ainda estamos vendo, né, as pesquisas, os conceitos. Tales de Mileto, por exemplo, na Grécia, ele dizia que a felicidade era a gente ter um corpo sadio e uma alma bem formada. Hoje, em função dessa pandemia, mais a gente vê, o Tales de Mileto não estava errado, né? Tendo um corpo sadio e a alma bem formada. Já Platão, dizia Platão, o filósofo, né, que a alma que observa os preceitos morais e que cumpre o seu dever, ela está feliz, ela é feliz. São Tomás de Aquino já dizia que para sermos felizes nós precisamos estar em comunhão com Deus. Um psiquiatra gaúcho, Dr. Rubem Rodrigues, diz, na opinião dele, quando entrevistado sobre felicidade, que é importante para nós sermos felizes que nós estabeleçamos vínculos afetivos na família, no trabalho, durante o lazer, não é? Em sociedade, em tudo que a gente participar, que a gente tenha vínculos afetivos. Isso não coincide com os antigos filósofos que diziam a nossa capacidade de amar? A pesquisa continua. Eu quero dizer para vocês que já existe, olha que interessante, estejamos onde a gente estiver, já existe um arquivo mundial com mais de 2.000 estudos sobre a felicidade, porque todos nós desejamos a felicidade, não é? E a ciência, então nós vemos a psiquiatria, a sociologia, a psicologia, a neurologia, os geneticistas se perguntam, será que não é um gene? Né? Eu estava lendo aqui numa pesquisa, Mahatma Gandhi, por exemplo, ele disse que a felicidade é quando nós pensamos, Mahatma Gandhi, um grande filósofo hindu, né, líder religioso hindu, Mahatma Gandhi. Felicidade é quando você pensa, quando você fala e o que você faz estão em harmonia. Porque fazer uma coisa e pensar outra, não é? Então Gandhi dizia isso. E esses estudos todos que são feitos, por exemplo, nós latinos, né, na região da América Latina, toda Brasil, Uruguai, Argentina, esses países da América Latina, nós temos uma característica, nós valorizamos as coisas boas. Os asiáticos, por exemplo, eles valorizam muito o negativo, as tristezas, não é? Eles então, as derrotas, cultivam muito as derrotas, e nós aqui já estamos mais avançando um pouco mais. Então, a felicidade ela depende muito dos fatores culturais de cada povo, de cada grupo. Eu encontrei aqui os estudantes pesquisados sobre a felicidade. Sabe o que os estudantes dizem? Que para a pessoa ser feliz, ela tem que ter autonomia, ela tem que manejar a própria vida. Para a pessoa ser feliz, ela tem que ser competente, tem que ter bons relacionamentos e tem que cultivar a autoestima.
Nos lugares pobres, vejam, nos lugares pobres, quando a gente pergunta sobre a felicidade, eles respondem, obviamente, né? Ah, a felicidade é ter dinheiro. Então vejam que os fatores culturais, eles estão intimamente relacionados à felicidade, né? Aqui nessa outra pesquisa, fala da importância da nossa química cerebral com relação à felicidade, né? Que a felicidade, dizem os médicos, os cientistas, que é quando os hormônios que são liberados, né, circulam e lubrificam as nossas glândulas. Vejam que eles vêm pelo ponto de vista do nosso corpo físico, né? A liberação da dopamina, da serotonina, né? E eles dizem assim que nós liberamos a dopamina. Eu não sou um cientista, né? Então a gente está estudando isso aqui junto com vocês para chegar a uma conclusão, né? Ou para mudar a nossa maneira de ver o mundo, a vida, né? Eles dizem que quando a gente passa por situações positivas, como disse o outro, né? Que a gente entra em fluxo, que a gente está fazendo uma coisa com prazer, com alegria, né? Pela sensação do dever cumprido, como dizia Tales de Mileto, né? Deveres bem cumpridos, dizia Platão. Quando a nossa alma está bem formada. Eu me lembro agora aqui também os budistas, né? O budismo diz que mãos operosas, quer dizer, mãos estendidas, um coração que ama e a mente retilínea é o segredo da nossa felicidade, da nossa tarefa. As mãos que trabalham e servem, um coração que ama e a mente retilínea. Então nós vemos nesse pequeno resumo de hoje que tem questões importantes que se interrelacionam. Vejamos a questão de produzir frutos, né? De ser fértil, de estar satisfeito. Está satisfeito porque está em paz com Deus, né? Pelos deveres bem cumpridos, trabalhando, cultivando verdadeiros amigos, relacionamentos afetivos, e encontramos no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, a Isaura disse que era para mim falar do Livro dos Espíritos, mas eu vou fazer a citação do Evangelho segundo o Espiritismo, Isaura, e depois a gente entra com o Livro dos Espíritos, quando nós vamos relacionar a questão da felicidade, se isso é possível, relacionar a felicidade com a morte, não é? Ou com o morrer. Mas nós não podemos refletir sobre o capítulo 17 do Evangelho, que fala do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ele diz, sede perfeitos, o capítulo O Homem no Mundo. Basta, no item 10, basta reportei todos os atos da vossa vida ao Criador que vô-la deu. Basta que quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis o pensamento a esse Criador e lhe peçais num arrobo d'alma ou a sua proteção, para que obtenhais êxito ou a sua bênção para ela, se a concluístes. Mas isso não é o entrar em fluxo? Não é a sensação do dever cumprido? A confiança em Deus? O pensamento elevado? As mãos operosas? Um coração amando? E uma mente retilínea? Porque a mente retilínea, ela é grata a Deus pelas oportunidades. Estamos certos? Combinamos? Nada nunca façais. Nada nunca façais sem pensardes em Deus. Para que esse pensamento vos purifique e santifique os atos. Então, de certa forma, analisando
Felicidade tem lógica, sim. Tem lógica. A razão nos mostra que as ciências, a medicina, a psiquiatria, a biologia, não é? Todas elas, filósofos, poetas, né? Eu me esqueci de citar o Tom Jobim. O Tom Jobim gravou, né, na sua poesia, é impossível ser feliz sozinho, né? Nenhum de nós encontra esse estado de graça, de fluxo, sozinho, isolado. Nós, espíritos imortais, criados por Deus, somos seres, nos nossos grupos de estudo, a gente estudou isso, nós somos gregários, né? O homem nasceu, foi criado para viver em sociedades. Nós vemos, por exemplo, as formigas, elas têm a sociedade delas. Eu estava observando na frente do meu jardim aqui as formigas todas trabalhando, recolhendo os galinhos da minha roseira, que estava começando a ficar bonita. Elas estão levando todas as folhinhas para o formigueiro, né? Abastecendo a casa delas, né? Então formam uma sociedade. As abelhas vivem em reunião, em grupo, né? E são felizes cumprindo a sua missão, desenvolvendo o seu trabalho. Então, esse tema, ele é maravilhoso, o tema da felicidade, da construção do nosso eu. Mas o momento crucial da nossa reflexão, que eu considero, é nós relacionarmos com a morte, né? Porque todos nós já temos essa consciência, talvez não tão expressiva, mas já temos a consciência que somos espíritos imortais. Vivemos como se fôssemos apenas um corpo físico, muitas vezes, nos esquecendo dessa referência essencial e fundamental na nossa vida, que é a imortalidade da nossa alma, não é? Parece que às vezes nós negamos isso. Vejamos quantos dos nossos companheiros de jornada fraquejam e destroem o corpo físico através do mecanismo do suicídio, achando que encerra tudo, e continua tudo da mesma maneira. Um câncer nos leva, não é, para essa viagem para a direção da espiritualidade, do mundo espiritual, um coronavírus, um acidente e assim por diante. Quer dizer, a morte, ela acontece na trajetória humana. Então nós temos um período de estágio na Terra, no corpo físico, embarcados no corpo físico, e em determinados momentos dessa jornada, nós mudamos de plano. Então, ora nós estamos no plano físico, construindo nosso eu, aprendendo a desenvolver o amor, tentando ser tolerantes, porque temos que cultivar os relacionamentos. As pesquisas todas não mostram a importância dos nossos vínculos afetivos com quem quer que seja, as nossas escolhas, as nossas sintonias emocionais, morais, aqueles que nós necessitamos conviver para o nosso desenvolvimento completo. Isto envolve auxílio, envolve renúncia, envolve paciência, envolve doação, abnegação. Isso tudo nós estudamos constantemente. Estudamos. Agora nós precisamos assimilar isso. Porque esse é o trabalho do espírito imortal, que está adquirindo os elementos necessários para quando chegar a hora da convocação, né? E o que acontece? Como é que nós vamos relacionar isso? Porque depois de construir
toda a nossa estrutura psicológica, emocional, espiritual, e aí vamos retornar ao plano espiritual. E o que acontece quando isso... Viu, Isaura? Aí está o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, no capítulo 3º, é muito importante que a gente tenha essa consciência, porque os nossos irmãos que estão nas trevas ainda da ignorância sobre as leis, precisam da nossa presença viva nesse sentido, né? Do nosso exemplo, da nossa consciência iluminada pelas verdades espirituais. A doutrina espírita nos traz essas verdades espirituais para que a gente pratique na nossa existência. É como um alimento diário. Nós não tomamos o nosso café da manhã, o nosso chimarrão, depois o nosso almoço, fazemos o nosso churrasco, um doce de bergamota. Nós fazemos tudo isso, jantamos, depois então o nosso corpo físico bem alimentado, para ter força, saúde, não é? E disposição. Mas o que acontece com a nossa alma após a morte? O mundo espiritual responde: tão simples, volta a ser espírito, volta ao mundo dos espíritos. Olha aqui, a 154, eu fiz uns chamamentos aqui, umas advertências. Dói muito a separação? Kardec pergunta, ele não pergunta com essas palavras, né? Eu estou fazendo no lugar comum aqui. É dolorosa a separação da alma do corpo? Dói muito essa separação? Kardec preocupado. Dói muito essa separação? Não, não dói. A separação da alma do corpo não dói. O corpo quase sempre sofre mais, respondeu o mundo espiritual para nós, nos dando essa certeza. O corpo ele sofre mais durante a vida. A gente tem reumatismo, não é? Dor nas costas, dor de estômago, dor de cabeça, dor de ouvido, dor de dente. A pessoa que forceja muito, depois fica com a coluna estragada, né? Então, o corpo sofre durante a vida. No momento que ele se separa, não é? A alma, o nosso espírito, que ele se desprende. Eu gostei que ele, nesse capítulo, está muito importante, ele diz assim, a alma ela vai se desprendendo na letra A da 155. A alma ela vai se desprendendo gradualmente. Ela vai se escapando, vai soltando como um pássaro. Está muito bonito ali a resposta do mundo espiritual. Não, a alma vai se desprendendo gradualmente. Ele não se escapa como um pássaro preso, não é? Aqui subitamente se dá a liberdade. Não é assim. É bem importante que a gente tenha essa consciência, viu, meus queridos? Essa consciência diz que essa separação pela morte, pelo morrer, pelo abandonar o corpo, que já não servia mais, que já havia cumprido a sua missão. Não é? Então, quando a alma percebe, na 157, quando ela percebe, ela emprega todos os esforços para desfazer os laços que prendem, quando ela se dá conta. Então ela faz força, a alma faz força para se desprender. E isso constitui, segundo os espíritos, constitui um gozo, é um alívio, é um gozo para o espírito. Olha que a gente já começa a ver a questão do bem-estar e da felicidade. E aí eu fiz um resumo aqui, mas afinal de contas nós queremos, não é egoísmo a gente querer prender a pessoa ao plano físico, depois de uma existência que chegou ao seu término, que já está apresentando sinais que está no seu encerramento? Se não é egoísmo, a gente não tem essa certeza? Afinal, nós somos espíritas, o espiritismo nos vem falar do mundo espiritual, das relações que o mundo espiritual se estabelece conosco no mundo físico, porque nós necessitamos. E essa necessidade do carro que viaja, o carro é o nosso corpo físico, né? O carro que viaja na Terra, né? Receber essa proteção dos espíritos superiores, dos anjos da guarda, dos mentores, dos guias, isso é resultado da ação da misericórdia divina, porque senão nós não iríamos conseguir.
Nós não íamos conseguir suportar as provas. E para que fique claro, meus amores, essa situação da vida na Terra em relação à partida, através do fenômeno da morte, da passagem da morte, para que a gente consiga entender muitas razões, nós precisamos tomar consciência e estudar 2 capítulos fundamentais. Eu vou deixar para ao longo da semana cada um fazer o seu estudo, porque nós não temos tempo aqui de estudar tudo, que é o capítulo que fala na questão 171, Isaura, no Livro dos Espíritos, justiça da reencarnação. Precisamos estudar a justiça da reencarnação, em que se funda o dogma da reencarnação, na questão 171, no Livro dos Espíritos, e o outro capítulo, porque como nós estamos tratando, mergulhamos um pouquinho nesse assunto, né? Hoje nós estamos em fluxo, né? Como dizem os cientistas, mergulhados nessa questão da felicidade em relação à morte, porque a morte irá acontecer conosco, com nossos parentes, com os nossos amigos, com os nossos inimigos. E aí como é que nós vamos nos comportar diante da morte, do desencarne dos nossos inimigos? Segundo o filósofo, segundo os cientistas, segundo a biologia, a vida social, segundo Jesus, diante dos nossos inimigos, dos nossos amigos, como é que vai ser o nosso comportamento diante das aflições dos outros? Entra o nosso evangelho, né? E o Cristo, nosso mestre, Rabi, nosso orientador, nosso irmão mais velho, né? O espírito mais perfeito, como respondeu o mundo espiritual a Kardec, ele nos fez um alerta que eu convido vocês para escutarem a palestra no mês de agosto, depois eu confirmo, agosto ou julho. Eu acho que é o último sábado do mês de julho. O último sábado do mês de julho, o Vitor vai fazer o estudo desse capítulo. Meu reino não é deste mundo. Então, se nós estamos pensando na felicidade absoluta, nós vamos nos frustrar. O Espiritismo é a doutrina da fé raciocinada. Então, nós temos que relacionar a justiça das aflições, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e justiça da reencarnação. A nossa trajetória imortal é da construção do nosso eu. Quando nós falhamos e não aprendemos o suficiente em torno do perdão, nós somos obrigados a retornar. Obrigados pela lei, mas viemos de boa vontade, porque a nossa felicidade depende disso. A nossa felicidade, o nosso crescimento, o nosso bem-estar, essa fertilidade, essa satisfação, essa serotonina, dopamina, essa consciência de paz, ela é uma construção ao longo da nossa imortalidade. Numa encarnação apenas nós não conseguimos. E ainda vencemos muitas vezes pela ação da misericórdia divina que nos dá uma mão. Porque sozinho, às vezes, a gente não tem força suficiente. Então, ele aborda nesse capítulo, né, meu reino não é deste mundo, nos chamando a atenção e a observação que a felicidade plena nós não teremos, mas podemos construí-la mediante o nosso esforço pessoal e o nosso esforço coletivo como povo, não é? Como família. Então nós temos os meios para o nosso desenvolvimento, para que o nosso desenlace do corpo físico, através da morte, nos dê essa tranquilidade,
essa consciência tranquila. E partir, vamos ver se eu acho aqui, né? Partir, mas partir na paz. Partir feliz pelo dever cumprido. Agora não acho. Não acho aqui. Aqui está. Não é? Olha só, que interessante. Cumpriu o seu dever, tem a sua consciência tranquila, viajou em paz o nosso irmão. Nós fizemos tudo que estava ao alcance para tornar menos dolorosa as últimas horas, com carinho, com amor, com atenção, ao longo da vida, as mãos operosas servindo, um coração sempre amando. Que Jesus não disse às vezes nós teremos que desenvolver o amor pelos nossos inimigos, era não oferecendo resistência para a reconciliação, né, enquanto estamos a caminho. Então, a receita de paz, de alegria, de esperança e desse amor é só a gente colocar em prática, porque os ingredientes nós já temos. O ingrediente da boa vontade, da confiança na vida, na importância do amor, isso tudo somado, misturado, não é? Com a tolerância, com o perdão recíproco, não é? Quando nós vamos desencarnar, eu fiz uma observação aqui, meus amigos, nós temos que evitar sentimentos de raiva, sentimentos de ódio, não é? Nem medo, porque afinal a nossa fé nos mobilizou toda a vida. Então o ódio, a raiva não convém na hora da morte para nenhum de nós, para ninguém, né? Nem de governo, nem de família, nem do salário, nada disso. Por isso nós não devemos colocar nas coisas o objetivo do nosso progresso. Devemos dar importância para nossas contas em dias, nossas obrigações para com a lei, mas o nosso coração, o nosso pensamento precisa essa conexão íntima com o Criador, né? Como diz no Evangelho, elevar todos os nossos atos, nossos pensamentos ao Criador para que Ele abençoe, para que quando começarmos ou terminarmos a obra, a gente tenha essa satisfação do dever cumprido, né? Afinal, nós espíritas já temos um entendimento sobre as questões, as relações do mundo corporal com o mundo físico, o mundo espiritual com o mundo corporal, né? Nós já sabemos quem somos. Nós não sabemos que somos um espírito imortal? Já sabemos. Nós somos um espírito imortal, né? Já sabemos o que estamos fazendo na Terra. E já temos as ideias de o que vai ser a nossa vida, não é? No momento que encerrar a nossa trajetória no plano físico para o retorno ao mundo espiritual. A Cecília Meirelles, a grande poetisa brasileira, ela dizia assim: eu aprendi com a primavera a me deixar cortar e voltar por inteira. Então, a gente poda as árvores, né? Os almácigos de alface, de couve, a gente prepara a terra novamente, aduba, tira a erva daninha, planta as mudinhas novas, elas vêm e a roça fica bonita com alfaces, com beterrabas, com berinjelas, com milho, com a cana, e depois se refaz tudo novamente na outra temporada e alimenta e dá frutos e beneficia a quantos. Então a nossa vida também é assim, não é? Nós temos que compreender a lei da poda, quer dizer, quando
é cortada a nossa existência física, nós retornamos à espiritualidade, mas nos preparamos, nos adubamos, nos reciclamos. Depois que está tudo preparado, uma nova família, lá vem de novo o espírito imortal continuando a sua trajetória. Não é bonito isso? Pensando assim nesse momento que nós acompanhamos tantos dos nossos irmãos partindo, e não é só pelo coronavírus, né? É também por outras doenças, o infarte, ou a morte natural. Tem gente desencarnando com 100 e poucos anos, né? Ontem, a Rainha Elizabeth na Inglaterra condecorou um senhorzinho de 100 e tantos anos que fez uma campanha de doações para auxiliar as vítimas. Então nós temos visto nesse momento atual muita coisa linda acontecendo em torno de nós. Muitas coisas que são verdadeiras bênçãos. No capítulo O Cristo Consolador, no último item, foi o que me chamou a atenção há poucos dias e eu comentei com vários amigos, até com a nossa presidente, a Edila. Para cada lágrima derramada com a perda dos nossos entes queridos, não é? Com a perda do emprego, tudo que está acontecendo na humanidade, né? Que é um período muito difícil para todos. Para cada lágrima, disse Jesus na última mensagem, o Espírito de Verdade, eu reservei um bálsamo. Estejamos unidos ao Cristo, em coração, em pensamento e nas nossas atitudes, porque eles todos, né, em nome de Deus, nosso Pai, quando nós rezamos o Pai Nosso, nós dirigimos as nossas melhores vibrações, dizendo: Pai Nosso que estás no céu, santificado sejas. E como é que ele diria a mesma oração em relação a nós? Se vocês gostarem, depois a Jamine ou a Isaura passam para vocês. Como Deus, nosso Pai, para o nosso encerramento, então, essa reflexão. É importante nós sermos felizes e nos realizarmos em todos os sentidos. Fisicamente, materialmente, né? Sensação do dever cumprido, as conquistas naturais da nossa existência, física e espiritual. É importante. Viver bem, né? Construindo o nosso eu, a nossa felicidade, a nossa individualidade, a nossa personalidade iluminada, né? Pela luz da verdade e pela prática do amor, porque Jesus anunciou, nem cheguei a comentar, que fora da caridade não havia salvação. Fora da caridade não há salvação. Então nós já sabemos, só não conseguimos ainda entender as razões do nosso Pai. Muitos de nós não conseguimos entender as razões do nosso Pai, que às vezes leva um jovem antes da hora, para nós era antes da hora, e ele desencarnou por um motivo ou outro. Um jovem, uma criança recém-nascida. As razões divinas, mas quando nós estudarmos, meus amigos, o capítulo da justiça da reencarnação, nós vamos entender o pensamento de Deus. Porque o nosso alcance ainda não, mas ele rezaria o Pai Nosso dessa forma: meu filho que estás na terra. É Deus rezando o filho meu, não é o Pai Nosso. Ele rezando lá no alto do seu amor e da sua misericórdia, como ele rezaria: o filho meu. Meu filho que estás na terra, preocupado, solitário, desorientado. Eu reconheço perfeitamente teu nome e o pronuncio santificando porque eu te amo. Olha Deus falando conosco. Não está a sós, mas habitado por mim.
e juntos construiremos esse reino, do qual tu vais ser o herdeiro. Mas olha o que ele disse, e juntos construiremos esse reino dentro do nosso coração. Deus e nós podemos construir o reino de amor, de paz e felicidade, de alegria, de contentamento, de frutuoso, né, de fértil. Esse é o reino que todos nós procuramos. E ele disse, juntos nós construiremos esse reino. Eu vou te dar uma mão, do qual tu vai ser o herdeiro. Gosto que faças a minha vontade. Olha a lei. Gosto que faças a minha vontade, porque a minha vontade é que tu sejas feliz. Conta comigo sempre e terás o pão para o hoje. Não te preocupes. Conta comigo sempre que terás o pão para o hoje. Mas tem que contar com ele. Tem que fazer essa ligação com Deus. Não te preocupes, só te peço que tu saibas compartilhar o pão com o teu irmão, com os teus irmãos. Sabes que eu perdoo as tuas ofensas. Muito antes da gente cometer as ofensas, a gente já sabe que Deus vai nos perdoar. Antes mesmo que cometas as ofensas. Por isso, peço que façam o mesmo com aqueles que te ofendem. Para que nunca caias em tentação. É Deus rezando o Filho meu e não o Pai Nosso. Para que nunca caias em tentação. Toma forte a minha mão e eu te livrarei de todos os males. Te amo desde sempre, teu Pai. Assim, queridos irmãos e amigos, nós vamos encerrando a nossa reflexão que toca profundamente o nosso coração. A gente sabe o quanto é difícil para o espírito mortal encarnado relacionar felicidade e morte. Mas que todos tenhamos a humildade de reconhecer a grandeza e a misericórdia do Pai, que nos dá a oportunidade do exercício, do estudo, da experiência, da observação, da oração e da vigilância, para que a gente não caia em tentação. A tentação do desespero, do suicídio. E possamos continuar, às vezes de cabeça baixa, aceitando com humildade a realidade, a circunstância que nos envolve a todos. É um momento de nós nos voltarmos para dentro da nossa própria casa íntima e reconhecer o potencial divino que há em todos nós e enfrentarmos com humildade, com sabedoria, mas como ele diz ali, segurando nas mãos dele, para que possamos obter o êxito necessário na construção da nossa felicidade. E se nós praticarmos o bem que está ao nosso alcance, buscarmos a reconciliação, nem que seja apenas através da prece e da oração com alguém que a gente se desentendeu. A hora, o momento que nós formos chamados, nós vamos, como diz o mundo espiritual para Allan Kardec, nas respostas do Livro dos Espíritos, nos esforçar para romper os laços que nos prendiam àquele corpo, porque já cumprimos a nossa obrigação. E fiquemos com a certeza que jamais Deus nos vai nos deixar sozinhos.